E aí galera, beleza? Hoje começaremos o conteúdo de cinética química, que será dado em duas aulas. Se você estiver gostando do conteúdo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a divulgação e assim poderei levar a química para mais e mais pessoas. Dito isso, vamos para a aula de hoje. Bem, para começar, vamos ver o que a cinética química estuda. Fenômenos do dia a dia, como uma explosão de uma bomba, a queima de um cigarro, a corrosão de um metal por ferrugem, a formação de cavernas, são fenômenos que podem acontecer, porém eles ocorrem em velocidades diferentes. A explosão de uma bomba ela é bem mais rápida, por exemplo, do que a formação de uma caverna, ou a corrosão de uma estátua pela ferrugem. Essas reações e as diferenças de velocidade entre elas é o que a cinética química vai estudar. E como a gente pode alterar essa velocidade através de estímulos e mudanças no sistema. Assim como a gente pode ver, existem reações lentas, moderadas e rápidas. Mas como nós vamos calcular essa velocidade? O primeiro conceito que a gente vai ver é sobre a velocidade média. A velocidade média é a razão entre a concentração ou a quantidade da substância ou consumida ou produzida e o intervalo de tempo que isso aconteceu. Com a velocidade química de diferentes reações, nós vamos conseguir comparar qual das reações é mais rápida e qual é mais devagar. A fórmula da velocidade média é a diferença de concentração, ou seja, a concentração final menos a inicial, sobre a diferença de tempo, ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Aqui tem um exemplo para a gente entender melhor esse conceito. Na formação de óxido ferroso, houve a formação de 5 mols deste óxido em 25 segundos. Ciente que não havia nada de óxido antes da reação, calcule a velocidade da reação. No início, como o problema diz, nós tínhamos nada, ou seja, 0 mol desse óxido. E no final, nós vamos ter 5 mols. Então a velocidade média vai ser 5 mols, que vai ser a diferença, né? 5 menos 0, sobre 25, que é o tempo que isso decorre. Nós temos como resultado, então, 0,2 mols por segundo. Essa é a velocidade média dessa reação. Se a gente tivesse outra reação com uma velocidade média maior, a gente pode falar que ela vai ser mais rápida que a outra. Ou se fosse menor, que ia ser mais lenta. A gente vai poder comparar por meio desse cálculo de velocidade média. Aqui nós podemos ver as curvas da cinética, como os gráficos eles interpretam o que acontece numa reação. Aqui é um gráfico de concentração de reagente pelo tempo. A gente vê que a concentração do reagente ele diminui com o tempo. Por que isso acontece? Porque o reagente ele vai ser consumido no decorrer do tempo. Ou seja, a concentração que era alta no início, ela vai se diminuindo porque ela vai sendo consumida. Ao contrário dos produtos, no início a gente não tem nada de produto, como a gente viu no exemplo, só que vai sendo formado até chegar no máximo. Então os produtos eles aumentam com o tempo, eles começam com praticamente zero e vão subindo com o decorrer com o tempo. E a velocidade, né, que é o que a cinética estuda, ela vai diminuir ao longo do tempo. Quando você começa, a velocidade ela tem que ser máxima e depois, com o decorrer do tempo, a velocidade ela vai diminuindo até chegar no patamar constante. Na maioria das vezes é isso que acontece. Agora que a gente vê a velocidade média, a gente também pode calcular a velocidade média global, ou seja, sabendo a velocidade de um dos reagentes ou de um dos produtos, eu posso calcular a velocidade média da reação toda. Ela tem que ser igual para todos os componentes. Mas como nós vamos fazer isso? Aqui nós temos um exemplo de gás de nitrogênio mais gás de hidrogênio gerando amônia. Aqui tem a relação estequiométrica, né? 1 para 3 para 2. E aqui os números de mols, 10, 30 e 20. Aqui tem um gráfico, como a gente viu, o produto começa com 0 e sobe, e o reagente ele começa como máximo e vai decaindo.
O importante é saber que uma velocidade negativa ela vai estar nos reagentes, porque ela vai estar sendo consumida, a velocidade negativa. E quando ela for positiva, é porque a substância está sendo formada, ou seja, a substância está nos produtos. A velocidade da amônia ela é positiva, enquanto a velocidade do nitrogênio e do hidrogênio elas vão ser negativas. A velocidade média global ela é basicamente a velocidade média de cada substância dividida sobre o número de mols. A velocidade média global do gás nitrogênio é 1 sobre a quantidade de mols que eles têm, que é 1. A velocidade média global do nitrogênio é 1 sobre a quantidade de mols que o nitrogênio tem, que é 1. A quantidade de mols do hidrogênio é 3, então vai ser 1 sobre 3. E da amônia, que é 2, vai ser 1 sobre 2. Fazendo os cálculos, a gente consegue ver que vai dar sempre o mesmo valor. Ou seja, o cálculo da velocidade média global está correto, porque ela tem que ser igual para todas as substâncias. Como é uma coisa global, que engloba todas as substâncias, elas têm que ser igual, independente da substância que eu pego. Então está correto. Outra parte que nós temos que estudar em cinética química é a teoria da colisão. Como as substâncias elas colidem formando novas substâncias, novos produtos. As condições para que ocorra uma reação vai ser que eles têm que estar em contato, as reações têm que estar em contato dos reagentes para ter um produto e tem que ter afinidade química entre os reagentes. Metal e ametal, por exemplo, eles têm uma afinidade química entre eles. Eles têm uma capacidade de reagir. Mas um gás nobre, por exemplo, não tem essa afinidade química. Então são as coisas que a gente tem que levar em consideração para que ocorra uma reação. E a velocidade de uma reação, ela vai depender da frequência. Quanto maior a frequência, maior vai ser a velocidade, da energia das colisões e da orientação das moléculas nas colisões. Tudo isso vai interferir na velocidade de uma reação. Há dois tipos de colisões que podem ocorrer entre os reagentes. Há a colisão desfavorável, que não há formação de produtos, e a colisão que nós iremos estudar, que é a colisão favorável, aquela que há formação de produtos. Nessa colisão favorável, há a formação do complexo ativado e da energia de ligação. O complexo ativado é um estado intermediário formado entre reagentes e produtos. Ou seja, entre o reagente e entre o produto, há esse complexo ativado. Ele vai ser o intermédio, onde ainda há formação, ainda há ligações enfraquecidas, e ainda está tendo a formação dessas novas ligações. E esse complexo ativado ele só acontece porque é dado uma energia aos reagentes. E essa energia é chamada de energia de ativação, que é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão feita numa orientação favorável seja efetiva, ou seja, que forme produtos. Quanto maior a energia de ativação, maior vai ser a barreira a ser ultrapassada para os reagentes virarem produtos. Logo, a velocidade de reação será menor também. Quanto maior a energia de ativação, mais difícil vai ser para os reagentes ultrapassarem essa barreira. Ou seja, a reação ela vai acontecer de uma maneira mais lenta. E a velocidade de reação ela tende a cair também. Aqui há um gráfico sobre os dois tipos de reação, endotérmica e exotérmica. Se você não lembra o que é uma reação endotérmica e o que é uma reação exotérmica, eu recomendo que você assista o nosso curso de termoquímica, as primeiras aulas, que eu vou deixar no card aqui em cima. Assisti-las para entender melhor essa diferença entre as reações. Mas basicamente uma reação endotérmica é uma reação que absorve calor. E uma reação exotérmica é uma reação que libera calor. Aqui a gente vê a diferença da energia de ativação. Se numa questão, por exemplo, de vestibular cobrar o cálculo de energia de ativação, você vai ter que diferenciar se é uma endotérmica e se é uma exotérmica e calcular com base nisso. Aqui a gente vê que na reação endotérmica a entalpia ela aumenta e a energia de ativação
E a energia ela é calculada desse pico maior até o reagente. Enquanto a exotérmica, que o produto tem uma entalpia menor que o reagente, a energia ela é calculada do pico também até o reagente, só que não é tudo isso aqui embaixo, é só do pico até o reagente, enquanto na endotérmica a energia ela acaba sendo maior. Então é importante você diferenciar primeiro qual é o tipo de reação para depois você calcular essa energia de ativação. Então é isso, pessoal, mais um conteúdo finalizado. Agora que já exercitamos a teoria, vou deixar alguns exercícios com gabarito na descrição. Não deixe de fazê-lo para fixar bem o conteúdo. Se essa aula te ajudou, esmaga esse gostei e se inscreve no canal para receber todos os conteúdos que estarei postando semanalmente aqui. Bons estudos, espero vocês na próxima aula.